Bom dia, pessoal. Bem-vindos aqui a esse nosso seminário sobre 1984. A gente quer comemorar o Dia do Professor falando de distopia. Acho que é bem apropriado, né? Bom, essa é uma iniciativa que nós temos tido já há algum tempo, né? A professora Márcia e eu, de juntar turmas de literatura ou teoria da literatura, enfim, para tratar algumas questões em comum ou estabelecer algumas pontes. E esse ano também a professora Marta viu essa oportunidade de também, né, trazer a sua turma também refletir sobre algumas questões que têm a ver com assuntos ou com temas que esse livro propicia. Essa obra nos propicia ainda hoje. Então nós vamos, cada um de nós vai apresentar uma fala de alguns minutos sobre algumas questões que a gente pensou sobre o livro e depois nós vamos, numa segunda parte, abrir para vocês interagirem, poderem trabalhar. Por isso a gente estava pedindo que vocês também, quem tem o livro, né, em inglês ou em português, que trouxesse para daí vocês poderem fazer algumas atividades de interação sobre também algumas questões, pontuar isso, né, no texto. Tu diz quando eu posso passar os... Ou tu quer o passador aqui? Tu quer o... Tá. Eu acho que daí começa. Bom, então eu vou abrir a fala aqui, tentar me entender com a tecnologia e a gente vai conversando. Bom, então a ideia é, para desafiar o amanhã, né, e essa manhã chuvosa, a gente então abrir os trabalhos aqui e falar do 1984, do George Orwell. Isso. Então, para contextualizar um pouco, eu vou falar um pouco sobre o autor e sobre o livro, um pouquinho da obra dele, do contexto, né, o que levou à produção desse texto e algumas questões da relevância do texto mesmo, né, desse romance. Bom, o nome original, o nome verdadeiro do Orwell, esse na verdade era um pseudônimo literário dele, o nome dele era Eric Arthur Blair. Ele era um cidadão britânico nascido na Índia britânica, na época, a Índia era colônia inglesa, então, como vocês podem ver, ele nasceu em 1903, bem no início do século, morreu em 1950, foi bastante ativo nas letras, né, na produção jornalística, de crítica e literária. O pai dele era um funcionário público que atuava na Índia e por isso ele nasceu lá, mas logo em seguida, com cerca de 1 ano de idade, quando ele tinha 1 ano de idade, a mãe o trouxe, ele e uma irmã, de volta para a Inglaterra, passaram a residir numa cidade no interior da Inglaterra, e durante a sua infância, assim, ele teve aquela típica situação de uma infância mais introspectiva, mais reclusa, muito em função de problemas de saúde, crises recorrentes de bronquites e de gripes e tal, como a gente também aqui às vezes costuma ter, né, pensando também no clima inglês, isso não é tão incomum. Então, muito em função disso, ele acabou meio que se refugiando muito na literatura, na leitura de diversas obras. Uma observação que eu achei interessante, assim, a partir dessa experiência que ele tem com uma saúde frágil, é que no livro 1984, o personagem Winston, o tempo todo é retratado como tendo uma saúde fragilizada, né? Isso acaba sendo... Eu não trago isso tanto como algo autobiográfico, mas assim um ponto interessante de se pensar na questão da percepção da personagem em relação ao seu contexto. Ou seja, o livro já começa com uma situação de fragilidade, ele sempre com crises de tosse, varizes e sempre meio que num limiar né, das possibilidades da saúde, e isso só vai piorando depois ao longo da narrativa, né? Tem uma leve melhora quando ele tem aquele romance com a Julia, mas depois, né, na longa sessão de tortura que ele tem, isso vai chegar ao limite, né, físico do corpo. O Orwell,
nessa sua atitude mais intimista em relação à literatura, escreveu e publicou alguns poemas na escola. Então ele já tinha desde a infância e adolescência um pendor ou um gosto, né, pela produção literária, mais do que uma popularidade de escola ou de ser atlético e tal. Então ele tinha muito essa pegada de ler bastante e de produzir, de exercitar a sua criatividade e sua sensibilidade. Aí, na sua juventude, então, como a família não tinha, era uma família de classe média, mas não tinha condições assim de ele conseguir ir para grandes universidades inglesas. Então ele busca algumas alternativas de trabalho. Então, em 1922, ele vai para a Índia para atuar junto à polícia inglesa em Burma, mas sempre se considerou e acaba sendo visto, né, pelos colegas como meio que um outsider, um sujeito meio esquisitão. Eu imagino que com a sensibilidade dele, acho que ele não devia se sentir muito confortável na posição de polícia, né? Mas trabalha durante um tempo lá, depois volta para a Inglaterra, daí ele começa a atuar na área jornalística, começa a fazer matérias, escrever, né, para jornais, e aí tem uma experiência de morar em Londres, em bairros operários, e se envolver um pouco com movimentos operários e ter uma experiência pessoal, né, de uma vida realmente mais simples, né, diferente tanto da sua experiência anterior de infância, assim, de classe média e tal. Depois ele se estabelece em Paris um tempo, também trabalhando junto a jornais, depois volta para a Inglaterra, experimenta ser professor durante um tempo também, mas acaba desistindo. E em 1932, atuando no jornalismo, ele realmente almeja começar a produzir literatura de uma forma mais sistemática. E aí, para evitar uma exposição muito grande, ele adota o nome de George Orwell, que segundo ele, segundo relatos que ele teria dado, seria um nome tipicamente inglês, um bom nome em inglês, né? A good round English name. Então, algo que seria assim, bom, ele se preserva um pouco e preserva a exposição em relação à família dele, que seria mais conservadora, pode exercitar um pouco da visão que ele tem mais de esquerda, né, uma visão mais socialista. Nessa época ele já está mais envolvido com movimentos socialistas, ou um ideário socialista, e tem um pouco mais de liberdade para poder, enfim, expressar suas ideias, né? E aí, em 36, quando eclode a Guerra Civil Espanhola, que era basicamente entre um conflito muito forte entre forças monarquistas e fascistas e grupos de esquerda ou de extrema esquerda, comunistas, socialistas e tal. Ele se voluntaria para ir lutar junto da Guerra Civil, mas aí tem uma grande frustração, que é o modo como estavam sendo conduzidas, principalmente a questão da propaganda, né, em relação aos grupos que estavam em confronto. Ele sofre processos de difamação, porque ele é bastante crítico às práticas, principalmente do Partido Comunista e dos comunistas, né, do que ele percebe lá no front e na retaguarda, e acaba sendo acusado de fascista, né, pelos movimentos comunistas. Continua lutando, ou em alguma medida, assim, em algum momento no front, outras vezes na retaguarda, escrevendo também, fazendo matérias sobre o confronto. Mas em 37 ele sofre um tiro no pescoço, quase morre, perde a voz por um tempo, depois, né, leva um tempo para se recuperar e tal, e aí ele acaba retornando para a Inglaterra. Enfim, a participação dele termina ali. E aí, no ano seguinte, ele já começa a ficar mais doente, tem uma suspeita de tuberculose, que vai se confirmar mais de 10 anos, ou 10 anos depois, que vai ser, em última instância, né, a causa da morte dele. Ele vai ter que ficar, né, tratando, só que na época não havia tratamento eficaz, né? Então ele vai ter que conviver assim, né, com essa coisa da doença durante um bom tempo. Então, de volta para a Inglaterra, ele passa a atuar daí ativamente junto a diversos jornais e revistas, escrevendo colunas literárias, ensaios. Em 1941, já durante o período da Segunda Guerra, ele
passa a trabalhar junto à BBC, em parte para tentar fazer frente também às campanhas da propaganda nazista, mas aí cobrindo mesmo, fazendo matérias jornalísticas, né, junto à BBC. E passou a ter uma participação, né, bastante intensiva. E aí, enfim, ao longo desse tempo ele publica, né, alguns textos, ensaios, mas aí os textos mais relevantes, mais importantes que ele publica é mais nesse período final. Em 44 ele publica Animal Farm, a Revolução dos Bichos, que foi bastante trabalhoso para ele conseguir publicar, porque era uma crítica ferrenha aos rumos da Revolução Comunista, da Revolução Russa. Então, como a Rússia, bem ou mal, ainda era uma aliada, né, da Inglaterra na guerra contra o regime nazi, o nazismo e o fascismo, então muitas editoras hesitavam muito em publicar um texto que fizesse essa crítica tão forte. E depois, em 49, ele publica 1984, que também foi resultado de muito tempo de elaboração, que tem alguns antecedentes, eu vou falar um pouco depois disso, mas que acaba sendo a obra principal dele, a obra pela qual ele é mais conhecido, né? E aí, em seguida, a saúde dele deteriora muito, ele já fica mais recluso um bom tempo e acaba morrendo em seguida, no começo de 1950. Devido a essa contribuição dele, né, principalmente dessas obras, né, desses dois romances, acabou, como em alguns outros casos, acabou o nome dele associado a um adjetivo, né, a um termo que é sinônimo de uma realidade bastante complexa e complicada, ou pesada, né, uma distopia muito forte, que é o orwelliano, né, assim como se fala em outros termos como cartesiano, né, a partir do Descartes, ou então hegeliano e assim por diante. Então, na literatura, né, se usa também esse adjetivo. E desde 2013, em lembrança, né, a data do falecimento dele, se celebra ou se lembra, né, o Orwell Day, o dia de Orwell. Isso foi uma iniciativa de alguns jornais e tal, então se faz essa lembrança da importância da obra dele. O livro, 1974, né, foi lançado em 1949 por essa editora, Irving in Wardorf. A primeira edição, também a título de curiosidade, ela se encontra ainda disponível, então é possível comprar em alguns sites. Então, se vocês tiverem interesse, podem comprar por 1.450 libras. A primeira edição original do livro, né? Bom, o livro, né, a narrativa, né, o pano de fundo que se tem é o país, né, a Grã-Bretanha, não se chama mais Grã-Bretanha, agora se chama Airstrip 1, ou Pista de Pouso 1, e faz parte de um superestado. O mundo todo está dividido em 3 superestados: a Oceania, a Eurasia, ou a Eurásia, e a Eastasia, ou em português é a Lestásia, eu acho. E esses 3 superestados estão em guerra permanente. E isso é proposital, né? O mundo está e precisa estar sempre em guerra. Então, em algum momento, esse superestado do qual faz parte a Grã-Bretanha hoje está em guerra e sempre esteve em guerra com a Eurásia, ou está em guerra, ou sempre esteve em guerra com a Eastasia. Né? E essa é a lógica. Mesmo que troquem de tempos em tempos, né, o partido, né, troca a informação, mas sempre existe essa guerra e existe uma razão para isso. Então, ali no mapa, que é mais ou menos, né, a partir de uma descrição que se tem no próprio livro, a gente tem as regiões, né, desses superestados. Então, a Oceania é toda a região das Américas sob liderança dos Estados Unidos, e na Europa é especialmente a Grã-Bretanha, ou ex-Grã-Bretanha.
vocês têm toda aquela parte em vermelho, né, sob influência da União Soviética, e a parte em verde é a influência da China. Cada um desses estados tem uma espécie de socialismo. São algumas variações, mas o regime basicamente é o mesmo socialismo. O da Inglaterra ou da Oceania é o INGSOC, or English Socialism. O da Eurásia é sob influência forte do comunismo, do marxismo, uma vertente dele, e o da East Asia é algo que seria como a aniquilação do indivíduo, né? Então, a identidade individual é apagada e aí o que importa é simplesmente, né, o Estado, a grande instituição estatal. E a ideia é essa, esses três superestados sempre em confronto, sempre atacando uns aos outros. As partes centrais desses superestados jamais são atacadas, é mais as regiões periféricas, como a Airstrip One, e aquela parte em cinza são as regiões do mundo que estão em confronto no sentido de cada um desses superestados quererem tomar conta daquela região toda, em função das suas reservas de petróleo ou de outros recursos naturais. Então, a maior parte dos conflitos realmente acontecem nessa região de confronto entre os três estados. Então, há alguns ataques mais periféricos, tanto que logo no início do romance existem alguns ataques, né? Volta e meia acontece algum ataque à bomba em Londres ou em alguma outra região. Então, nas regiões mais limítrofes entre os estados existem esses confrontos, existem bombardeios, mas o confronto principal acontece, né, na região de interesse dos três. Nesse livro, o que a gente tem é um estado absolutamente totalitário. Então, são esses superestados, mas no caso específico, né, o INGSOC, que é esse English Socialism. Então, aí a gente tem uma série de abreviações, uma série de fusões de palavras que fazem parte da Newspeak, dessa nova língua ou nova fala, em que há uma simplificação da linguagem. Então, vários termos, você tem palavras compostas que são simplificadas para que as pessoas não precisem elaborar muito a fala, né? Então, o INGSOC é o nome geral desse regime que acontece e é um estado de vigilância absoluta, não só das ações, mas do pensamento também. Então, essa vigília acontece através das telescreens, né, que são, enfim, telas em que todos os ambientes internos e externos têm essas telas que não apenas veem o que as pessoas estão fazendo, mas também se comunicam e dão ordens. Se alguém faz alguma coisa qualquer, faz ou diz alguma coisa, mesmo que dormindo, né, algo que possa ser entendido como crime thought, como crime e pensamento, ou crime de pensamento, imediatamente esse sujeito é eliminado. Então, não existe um código legal, existe apenas o perigo constante, a ameaça constante de você ser ou desaparecer por um tempo e daí ser levado para algum lugar extremo qualquer, ou de desaparecer efetivamente. E aí desaparecer em todos os sentidos. O sujeito deixa de existir se cometer qualquer mínimo deslize, tanto em ações quanto em palavras, e palavra como expressão do pensamento. Então, essas telescreens são as que vigiam tudo o tempo todo, tudo e todos o tempo todo, em qualquer lugar. Existe uma forte manipulação da linguagem e da história, através dessa Newspeak, em que não somente as palavras são reformuladas. Então, ao longo do livro existe uma nova edição do dicionário de Newspeak que está sendo elaborado, né, em que a ideia é enxugar a língua, reduzir a língua, cortar palavras, diminuir o número de palavras, para que as pessoas de fato não pensem. A Márcia depois vai falar mais sobre isso. Mas também o próprio trabalho do personagem principal, o Winston, o trabalho dele é refazer a história, reescrever a história. A todo momento ele recebe uma ordem para
mudar alguma informação ou de jornais ou de livros, então o trabalho dele é principalmente esse, né, de alterar informações de acordo com as ordens que ele recebe do partido. E isso é algo totalmente inquestionável. Então, através dessa manipulação da história, né, do controle do passado e da linguagem, o Estado ou o partido, the party, mantém esse controle absoluto sobre todos. E é um controle também do pensamento. Então, ele é marcado no livro pela thought police, pela polícia de pensamento. E a qualquer momento, se alguém comete algum deslize ou diz alguma coisa errada, simplesmente é preso por essa polícia e desaparece sumariamente. Porque cometeu um thought crime, né? Essa crime-ideia, esse crime de pensamento, que, de novo, pode ser absolutamente qualquer coisa que a pessoa diga que seja minimamente fora da doutrina, né, do que é esperado que se diga nas interações diárias. E existe também o double think, né, o duplo pensar, ou duplo pensamento, que são termos ou algumas frases, algumas expressões que podem ser o oposto uma da outra, ou algo que não teria equivalente na realidade, mas ela é expressa e cria uma realidade mesmo assim. A expressão mais famosa, realmente, né, vinda a partir desse romance, é essa que todo mundo conhece: Big Brother is watching you. Então, a própria expressão Big Brother entrou na língua, né, nas línguas, de um modo geral, mas especificamente no livro a gente tem esse contexto. Então, tanto nas telas quanto nas ruas, há uma série de cartazes, né, em que Big Brother, que é essa figura, esse grande personagem, está o tempo todo vigiando as pessoas, está o tempo todo de olho nas pessoas, e todo mundo é lembrado em relação a isso. E existe essa adoração constante a essa figura do Big Brother. Só para relembrar assim, os personagens principais, né, os que têm presença. Então, são o Winston Smith, que é esse personagem que desde o início do livro ele começa a cometer crime thought, e ele sabe disso, e desde o início ele sabe, bom, eu estou com meus dias contados, né, mas ele não consegue deixar de pensar criticamente sobre o que está acontecendo, sobre a realidade toda dele. Aos poucos ele conhece também de uma forma muito sutil, porque a afetividade, a sexualidade, elas são completamente reprimidas nesse contexto. Então, aos poucos ele conhece e acaba se envolvendo com a Julia, eles se tornam amantes. Tem o O'Brien, que é um agente do Inner Party, né, do partido interno, ele tem uma função superior. E logo no início, o Winston, eles trocam olhares num determinado momento, e o Winston acha que talvez possa confiar no O'Brien, e eles acabam tendo mais contato. O O'Brien, num primeiro momento, se diz também membro, né, de uma espécie de resistência. Dá para ele The Book, o livro, um exemplar desse livro, que seria, né, um livro que se ouvia falar, mas ninguém tinha muita certeza do que seria, que explica e questiona, né, esse sistema todo em que eles vivem, e que depois, enfim, vai se revelar mais adiante, né, na verdade, um agente que estava vigiando ele desde sempre, já de muitos anos, e faz uma longuíssima sessão de tortura com ele, que não tem como saber se dura semanas ou meses, e que vai ser responsável por essa reeducação, né, do Winston. Ele tem alguns vizinhos e colegas, tem a Mrs. Parsons com seus filhos, que já são bem treinadinhos dentro da lógica do partido. Um colega dele, que é o Tom Parsons. Alguns outros colegas, tem o Ampleforth, que trabalha também na mesma seção que ele, e tem ele era responsável pela reescritura de poemas, e aí ele acaba depois sendo condenado porque estava lá reescrevendo um poema e precisava encontrar uma rima para Rod, e a única palavra que ele conseguiu foi God, e por isso ele foi preso, né, e acaba sendo também executado. Ele tem uma esposa, a Catherine, que está ausente há muitos anos, e também a gente tem que entender que nesse contexto não existe um casamento ou uma ligação por amor ou afeto, né? O casamento, quando acontece, é apenas para fins de procriação.
E a Catherine dizia que quando eles faziam sexo era apenas para cumprir com a obrigação com o partido, né? E aí ela acabou indo embora e tal, e ele não sente falta e não sabe se ela está viva ou não, né? Tem um outro colega que é o Syme, que é um lexicógrafo, que trabalha nessa nova edição do dicionário, e ele está com vários projetos interessantes de reduzir bastante o vocabulário da Newspeak, e que depois também vai ser preso e condenado. Tem uma referência a 3 personagens que teriam participado do início dessa revolução do Ingsoc, que é o Jones, o Aronson e o Rutherford. E o Winston, ele lembra que ele tem uma prova, uma foto que ele viu por alguns instantes, que mostra os 3 juntos, no momento em que eles teriam sido acusados de serem traidores do partido, mas eles estão juntos num contexto que mostra que eles não seriam traidores. Então essa é a prova que ele tem de que, na verdade, o passado está sendo alterado. Mas depois isso também vai ser modificado nessa reeducação dele. E aí os outros personagens que não são pessoas, né, que não estão fisicamente presentes, um é o Big Brother, que, se a gente for pensar numa leitura alegórica do livro, seria uma espécie de representação do Stalin, desse líder ditatorial, mas ele também assume um caráter meio divino, né, porque eles têm as sessões de Two Minutes Hate, em que o opositor, né, do regime, que é o Emmanuel Goldstein, que seria uma alegoria, uma representação do Trotsky, todos fazem uma sessão de ódio visceral à figura dele, e depois aparece a figura do Big Brother de novo para apacentar. Então tem um movimento de adoração à imagem dele. Então, na verdade, se substitui a figura de um deus pela imagem do Big Brother, né? Que vigia todo mundo, que é essa criatura onipresente e onisciente. Todos fazem esse movimento, né, de respeito e de adoração à imagem dele, e à liderança que ele representa, né, em oposição a essa figura diabólica, esse scapegoat, né, que vira o Goldstein. O Winston trabalha para o Ministério da Verdade, o Ministry of Truth. Então, a organização social, né, nesse superestado se dá em 4 grandes ministérios. O Ministério da Verdade, que é responsável por alterar a realidade, alterar os dados, todos os livros e documentos e jornais e tal. Então, o trabalho dele é cotidianamente esse, de fazer a alteração, né, dos dados todos, das informações. Existe o Ministério do Amor, que na verdade é responsável, que é onde ele vai ser depois torturado, the Ministry of Love, que é na verdade, o responsável pela prática e pela organização e sistematização do ódio e do sofrimento. The Ministry of Plenty é o Ministério da Fartura, ou da Plenitude, que é responsável pela pobreza, na verdade, né? É responsável por manter a distribuição de bens, produtos, alimentação, vestuário, mobília e tudo no nível mínimo, sempre, de uma forma permanente, para que o povo sempre esteja com essa carestia, com essa escassez de recursos. E o Ministério da Paz, the Ministry of Peace, que é responsável pela manutenção da guerra. Então, isso também faz parte da lógica do sistema, de que esses ministérios todos tenham esses nomes, que são sendo responsáveis justamente pelo oposto, pelo contrário do que os nomes indicariam. Por quê? O slogan geral do partido, que aparece em alguns momentos, isso é referido, né, na narrativa, basicamente é esse: War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. A guerra é a paz, ou guerra é paz, a liberdade é a escravidão, ignorância é força. E isso tem toda uma razão de ser, tem toda uma lógica, que é por um lado, de novo, essa lógica da Newspeak, dessa nova língua, nova fala, em que, e também o double think, esse duplo pensamento, em que um termo pode
e acaba sendo o oposto de si mesmo. Então, por um lado, isso faz parte dessa prática, dessa construção discursiva. E por outro, isso mais especificamente esse slogan se explica quando o Winston tem acesso àquele livro, que é simplesmente chamado The Book, né, o livro, em que cada capítulo trata de um desses termos do slogan, explicado. Então, por exemplo, a ideia de que a guerra é paz, o livro explica que a guerra é necessária, primeiro, para manter, essa guerra permanente, né, ela é necessária para manter o excedente de produção sempre sendo usado, mas também para manter essa escassez de produtos e serviços para que toda a população sempre passe necessidade e com isso se justifica essa coisa de dar de si, de se esforçar mais, de trabalhar, suar a camiseta, sangrar a camiseta, em prol desse ideal maior que é a conquista, né, a vitória eventual, né, a vitória em algum momento do seu superestado e a manutenção do status quo mesmo, a manutenção das práticas cotidianas, ou seja, enquanto todos sofrem, sempre existe essa possibilidade, por essa carestia, por essa falta, sempre existe a possibilidade de, num futuro, no dia da vitória, quando acontecer a vitória eventual, de daí todos, enfim, terem acesso, né, a uma distribuição maior. E, ao mesmo tempo, existe um discurso de que numa semana é reduzida, por exemplo, a ração de chocolate, na semana seguinte se anuncia que foi aumentada a ração de chocolate. Quando o que aconteceu, de fato, foi a diminuição, mas aí é anunciado um aumento e todo mundo aceita, né, essa ideia pacificamente. Freedom is slavery passa muito por isso, quer dizer, a liberdade é a liberdade de submeter-se ao que é dito, ao que é comandado pelo partido. Então, a única liberdade que existe é essa, e essa é a liberdade que as pessoas têm. Então não existe uma ideia de liberdade individual, liberdade de pensamento. Existe apenas essa liberdade de ser absolutamente passivo e ser absolutamente enquadrado dentro do que o partido determina. E a ignorância e a força passa muito por essa questão de, bom, no momento que você não reflete, não pensa para nada além da sua atividade imediata, da sua circunscrição imediata, isso é a sua força, de ser e estar naquele contexto. Então, no livro, há um detalhamento, né, de cada um desses termos do slogan, mas esse é o slogan geral do partido, de como a realidade é criada pelo discurso, pelo partido. Por essas e outras, a gente pode entender que esse livro é uma grande distopia. Mas para entender o que é uma distopia, bom, primeiro só relembrando, né, pela definição do termo distopia, o que é uma distopia? Basicamente, uma distopia é o contrário de uma utopia. E o que é uma utopia? Bom, a primeira utopia é o livro do Thomas More, publicado em 1516, que é um tratado, ao mesmo tempo um tratado de filosofia política. Ele imagina, ele relata, né, alguém veio de uma viagem para a Inglaterra, na época do rei Henrique VIII, e relata suas experiências com uma ilha chamada Utopia, que quer dizer não lugar, em latim. O livro foi escrito originalmente em latim, depois traduzido para o inglês. Então alguém faz um relato, né, de uma ilha que ele visitou, chamada Ilha de Utopia, que era um estado perfeito em que todos viviam em harmonia, não existem confrontos, não existem guerras, existe uma distribuição igualitária de todos os bens, de toda a produção, existe uma proteção a todas as idades, enfim, é uma sociedade ideal mesmo, né? Então, era um livro de filosofia política, mas também uma sátira, uma crítica sutil ao próprio governo do Henrique VIII. Só que, é claro, o Thomas More era um ministro do Henrique VIII, então ele não podia fazer nenhuma crítica muito explícita. Mas, por contraste, né, quando se lê a descrição do sistema de organização, da política, do modo de vida dos habitantes da ilha, se percebe que é, de fato, uma crítica
por exemplo, aos desmandos econômicos do Henrique VIII, ao sistema de privilégios, né, da aristocracia, da monarquia e tal. Então, esse livro criou, né, a partir do título desse livro, se cunhou esse termo, entrou na linguagem, o termo utopia. Então, textos que revertem essa lógica, que de alguma forma fazem uma crítica por oposição a isso, acabam, né, se chamando de distopia ou anti-utopia. Basicamente, o que se tem numa distopia, então, é alguma forma, uma representação de um mundo imperfeito, totalmente indesejável, assustador por alguma razão ou outra. Na literatura, normalmente, você tem uma imagem associada a um futuro próximo ou distante, mas não é um futuro nada interessante, não é um futuro nada animador. Tipicamente, temas que perpassam na distopia são rebeliões e guerras, algum sistema de opressão, de superpopulação, desastres naturais, ou não há nenhum governo estabelecido, ou quando há o governo é extremamente autoritário e opressor, há um sistema de desigualdade extrema entre as classes, a dominante e as demais, ou há uma pobreza ou uma carestia generalizada. E, como também costuma acontecer, há uma propaganda oficial, há um discurso oficial que reforça e perpetua essa opressão, ou que de alguma forma procura controlar o discurso e as mentes e as práticas sociais. Bom, isso é tudo que a gente tem nesse livro, né? Só para dar alguns exemplos, assim, existem textos clássicos, né, e alguns mais contemporâneos, que são considerados distopias ou em todo ou em parte. Então, por exemplo, As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, A Máquina do Tempo, do Wells, The Machine Stops, A Máquina Para, do Forster, O Processo, do Kafka, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, a própria Revolução dos Bichos, do Orwell, Fahrenheit 451, do Bradbury, só para mencionar um que é dos anos 80, mas que agora, né, voltou à popularidade a partir do seriado O Conto da Aia, e aí, em homenagem ao Irving, eu listei os que ele está estudando, The Hunger Games e Divergent. E eu queria só acessar, Marta, será que tu consegue acessar o link que tem ali? Só como também uma curiosidade. Eu não sei se ele vai abrir dali. Abriu. Se alguém se interessa por distopias, eu sei que alguns de vocês gostam de ler, só vai baixando a página, assim, só para ter uma ideia de uma breve lista que começa, na verdade, lá no século XVIII e vai, né? Assim, uma breve lista de textos. Pode ir baixando, só para a gente ter uma noção. Eu estou lendo junto aqui. Ah, tá. Todos esses são títulos mais ou menos conhecidos, né, que são considerados distopias, em todo ou em parte. Então, para quem curte, tem uma boa biblioteca aí para... Claro que o que a gente percebe é que quando chega, principalmente depois da Revolução Industrial, depois, né, no final do século XIX para o XX, começa, eu diria não por acaso, começam a se intensificar essas produções, né? Então, e quando a gente chega de uma forma mais contemporânea, dos anos 90 para cá, pululam, né, distopias. Bom, por que será? Né? Porque a gente realmente vive num mundo que a gente olhando, e hoje, né, 2019, a gente se sente muito num mundo distópico, né? Não por acaso. A realidade, como nós a conhecemos, já tem elementos meio surreais mesmo, em que muitos desses elementos que a gente vê na ficção acontecem, né, ao nosso redor. Bom, o próprio Orwell fez algumas produções, como eu disse antes, que servem como antecedentes para esse livro. Então, não por acaso, assim, ele foi gradualmente chegando a essa produção dele mesmo. Então, no Animal Farm, Revolução dos Bichos, a gente tem alguns elementos, né, ainda como uma espécie de ensaio para isso. Ele apresenta o livro como uma fábula, né, na capa, na contracapa do livro,
ele diz, o livro se apresenta Animal Farm, a Fairy Story. Então, seria um conto, uma história, né, de uma fábula e tal, que tem alguns elementos de fábula, são animais que falam, né, e interagem, enfim, só que a moral da história ela é bem mais sombria do que uma moral de uma fábula típica. E alguns elementos que a gente pode pontuar ali, como elementos que mais tarde ele elaboraria no 1984, são, por exemplo, o sonho do Old Major, daquele porco que é mais antigo e premiado, que fala do sonho que ele teve. O modo como ele descreve isso seria uma referência ao Manifesto Comunista, que é retomado no The Book, no livro, né? Aí com mais detalhe, toda essa forma essa sistematização de como os grupos sociais sempre se organizaram, sempre um grupo superior, um mediano e um inferior. A própria rebelião dos animais, que no 1984 a revolução já aconteceu, depois desse cenário pós-apocalíptico, né, depois da Segunda Guerra, de explosões atômicas e tal, acontece então uma revolução que sistematiza e perpetua o partido, né, no poder e na organização. No caso do Animal Farm, tem o governo dos porcos, que vai ficando cada vez mais autoritário, né? O trabalho praticamente escravo dos animais todos, que trabalham cada vez mais e a ração é cada vez menor. E o que a gente tem no 1984 é esse, de todo mundo exercer a sua função e não poder jamais sair disso e viver sempre passando necessidade, sempre tudo racionado. O porco Squealer e as ovelhas, que seriam representações da propaganda oficial e da mídia, sempre repetindo ou alterando discursos e justificando os discursos do poder. E no nível do discurso mesmo, os Seven Commandments, né, os 7 mandamentos lá dos animais, que são estipulados no início como algo ideal, né, de igualdade, liberdade dos animais, de uma vida mais pura e mais igualitária, e que vão sendo gradualmente adulterados até chegarem na última reformulação, né, em que diz lá, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros, que também, né, entrou mais uma frase ou mais uma contribuição do Orwell que entrou na linguagem de modo geral. Já estou finalizando aqui. Um outro antecedente do próprio Orwell é, a partir da experiência que ele teve na Guerra Civil Espanhola, ele faz algumas reflexões sobre isso. Em 1942 ele publicou um ensaio em que, entre outros elementos, ele diz, eu vou fazer uma... Todo mundo entende inglês aqui? Sim, não? Mais ou menos? Tá, bom, eu vou fazer tentar uma tradução livre rapidinho. Então, entre outras reflexões, ele diz que a teoria nazista especificamente nega que exista a verdade, algo chamado a verdade. Então, no ideário nazista não existe a ciência alemã, a ciência judaica. O objetivo implícito dessa linha de pensamento é um mundo de pesadelo, um mundo aterrorizante, no qual o líder ou um grupo específico controla não apenas o futuro, mas também o passado. Se o líder diz que um determinado evento nunca aconteceu, então esse evento não aconteceu. Se esse líder diz que 2 mais 2 são 5, 2 e 2 são 5, então 2 e 2 são 5. Essa perspectiva, diz Orwell, me amedronta muito mais do que as bombas. E depois das nossas experiências nesses últimos anos, isso não é uma afirmação frívola. Ou seja, já em 42 ele dizia que o discurso nazista, fascista, autoritário tem também essa intenção de alterar não só o presente, mas também o passado, também de reformular a história e de alterar a realidade através do discurso. Em 1984, alguns exemplos que a gente tem, que perpassam, né, desde o início, por exemplo, lá no início, ainda nos primeiros capítulos, o Winston está lembrando, bem no início ele pega um caderno bem encadernado, muito bonito, e uma caneta que ele comprou num antiquário, e começa a escrever seus pensamentos escondidinho da tela screen, né, da tela. E ele diz lá,
quem controla o passado, diz um dos slogans do partido, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Mais adiante, na sessão de tortura, o O'Brien lembra isso a ele e prova a ele que, de fato, o partido controla o passado e o presente e, portanto, o futuro. Mas o foco é essa alteração constante do passado. Por isso que o partido sempre manda alterar dados e informações sobre o passado. Porque o passado não existe, não deve haver nenhum registro permanente do passado. Com essa mudança constante do registro do passado, também se apaga a memória das pessoas. Então o partido tem esse controle sobre a realidade total. Mais adiante, lá, quando ele já está se recuperando da sua reeducação, lhe dão um papel e um lápis e ele começa a escrever. Então, a narração nos diz que primeiro ele se sente meio atrapalhado com o lápis, porque ele foi torturado, né, foi todo quebrado e tal. Então ele ainda não consegue escrever muito bem. Começou a escrever isso e os pensamentos começam a vir. Então, primeiro ele escreve espontaneamente: Freedom is slavery. Então ele admite, né, ele já incorporou para si mesmo que a liberdade é a escravidão, é se submeter, né, ao sistema todo. E imediatamente ele diz, ele escreve, 2 and 2 make 5, 2 e 2 são 5. Que foi durante um longo tempo, durante a sua sessão de tortura, o O'Brien submete ele à dor extrema e fica mostrando quantos dedos tem aqui, Ele dizia 4, e aí mais dor e mais dor, até o ponto em que ele pode enxergar o que quiserem que ele enxergue. Também lá no final ele tem essa conclusão, né? Ele começa a fazer esse exercício de crime stop, de parar o crime do pensamento. Então ele se apresenta, ele se propõe algumas proposições, algumas frases em que ele em seguida consegue parar de pensar sobre isso antes que isso vire um pensamento formado. O partido diz que a Terra é plana. O partido diz que o gelo é mais pesado que a água. Então, é isso, né? Ele começa a se treinar para acreditar, para assumir essas proposições como sendo verdade, para não conseguir questioná-las. Sem comentários outros, não preciso comentar muito, né? Essa manipulação da mente e do discurso chega ao nível completo, assim, a gente comparando o começo com o fim do romance, a gente tem lá no início, quando ele pega aquele caderno, ele está pensando sobre como é que é o sistema, como é que ele existe lá e a possibilidade de questionar tudo. Lá no início ele diz, liberdade é a liberdade de poder dizer que 2 mais 2 é 4, que você tem uma comprovação matemática, ou que você tem a realidade como se apresenta. E lá pelos Santos ele está divagando e ele se dá conta de que ele escreveu sem botar atenção, sem prestar atenção, down with Big Brother, então, abaixo Big Brother, abaixo Big Brother, abaixo Big Brother. Encheu meia página com isso. E lá no final, a última cena do livro, ele está num bar, depois de voltar, né, ser liberado, ele mudou de posição, ele agora trabalha num outro setor completamente periférico, né, que fica cuidando das vírgulas e da BNT lá do dicionário. Não que a BNT não seja importante, né, mas a preocupação dele é só com vai vírgula, não vai vírgula, vai 2 pontos ou ponto e vírgula, o quê? E ele passa os dias num bar tomando gin, né? Gin, tá? E aí ele se dá conta, né, lá no bar disso. Bom, ele olha para a imagem do Big Brother, né, olhou para aquele enorme rosto. Tinha passado 40 anos para ele finalmente entender o sorriso que tinha lá debaixo daquele bigode. Que mal entendido, cruel e desnecessário. Que exílio teimoso e voluntarioso, né, desse peito amoroso.
2 lágrimas com um cheiro de gin escorreram pelos lados do nariz, mas tudo bem, tudo estava muito bem, a luta tinha terminado. Ele tinha vencido sobre si mesmo. He loved Big Brother. Finalmente, ele ama, né, o Big Brother. Em 1984, foi lançado um filme na Inglaterra, com direção do Michael Radford, que a Márcia vai falar um pouco mais também, que repassa, que toma, né, ele é bastante fiel, né, digamos, a toda a narrativa. Claro que a gente hoje olhando vai ter essa impressão de ser datado em função do visual, mas os eventos principais e todo esse processo, né, que ele porque ele passa segue bastante, de uma forma bem próxima à narrativa do livro mesmo, né. Então, a Márcia vai depois falar do trailer. Aqui um pouquinho das minhas fontes, principalmente das imagens. É isso. Obrigado. Tá, então eu só vou pedir desculpas pela minha voz, que está um pouquinho prejudicada. Vou tentar falar sobre o que seria a minha parte dessa apresentação. Antes, gostaria de dar um aviso. Quem se inscreveu pelo Lab ou pela extensão tem uma lista que precisa assinar. Tá aqui com a Bruna, então não deixem de assinar a lista. Quem não se inscreveu, mas ainda quer se inscrever, também tem uma lista ali. Eu vou falar, então, sobre a perspectiva da ciência e do obscurantismo em 1984. Vou falar principalmente da perspectiva da negação da ciência como algo que é sistemático, né, em 1984, mas, ao mesmo tempo, a afirmação, né, de alguns elementos de ciência que dizem respeito aí principalmente às questões de controle e de guerra, né? Então vamos ver qual é essa relação no livro do Orwell entre a perspectiva da ciência como digamos assim, algo que acrescenta para as pessoas, que faz com que as pessoas possam ter uma vida melhor, e o obscurantismo, que é a própria negação da ciência, mas que também se utiliza da ciência em larga escala para conseguir justamente os mecanismos da sua manutenção. Então, é isso. Vai ser um pouquinho complexo, mas vamos lá. Pode ser. A primeira questão que se coloca quando nós adentramos a leitura de 1984 é a questão da desumanização. 1984 é um livro em que, tratando-se dessa distopia, né, a principal perspectiva é o limite do humano, no sentido de como é que se pode fazer a manutenção do ser, que seria um ser humano, tirando dele todas as perspectivas de humanização, de dignidade e etc. Então, a pergunta que se poderia fazer para pensar sobre o texto é: pode o homem esquecer que é humano? E toda a condução da narrativa do Orwell é no sentido exatamente de mostrar essa desumanização. Nós acompanhamos, no início do texto, uma perspectiva desse personagem, que é o Winston, em que ele vai se conscientizando de algumas questões, ele vai
organizando algumas questões para si mesmo, né? E aí ele vai tendo encontros com outras pessoas e que vão ajudando a elaborar essa conscientização, essa reorganização. E de um determinado momento em diante, que é justamente o momento em que ele é descoberto e que passa pela reeducação, nós temos a volta a um estágio que nem é o estágio no qual ele já estava anteriormente, mas é um estágio anterior. Então, essa é a perspectiva do texto. Esse personagem vai se construindo, né, como consciência, como ser humano, e depois ele é desconstruído como ser humano, até chegar a uma total negação de si mesmo e uma aceitação plena das ideias do partido, das ideias que controlam essa sociedade. Então, essa é a perspectiva. É uma perspectiva total de desumanização. E é muito legal no texto, porque justamente ele primeiro se humaniza, ele cria essa perspectiva de consciência e de relacionamento também, que é algo muito humano, né? E depois ele vai sendo destituído de todas essas perspectivas, ele vai perdendo todas essas características, né? E aí uma das questões que nos auxilia nessa construção e desconstrução do personagem é justamente a questão da ciência. Bom, eu trouxe também, é inevitável trazer o Big Brother. Eu trouxe é um pouquinho diferente da imagem que o Vicente trouxe. Para cima? Tá, vou tentar. É um pouquinho diferente da imagem que o Vicente trouxe. Eu acho que aquela imagem está muito colada, né, na imagem do Hitler, então eu preferi essa, porque eu acho que aqui essa questão dos olhos, né, é extremamente interessante. E, só fazendo um parênteses, né, 1984, e essa coisa do controle e os olhos do Big Brother, me lembra muito um outro livro que eu amo de paixão, que é O Senhor dos Anéis, em que todo o controle, né, do mal é por aquele grande olho que tem na fortaleza do mal lá, né? Então, a questão de o quanto o olhar sobre as pessoas faz com que elas se reestruturem, né? O modo como a gente olha para as pessoas, como as pessoas são olhadas, faz com que elas se reestruturem. É muito interessante e isso é muito forte no texto, né? É isso que eu digo assim, a desconstrução do Winston se dá por esse olhar que o O'Brien tem sobre ele, né? O olhar que o O'Brien tem dele e sobre ele. Não vai. Sei lá, tem algum problema. Bom, então, em uma sociedade distópica, como muito bem apontou o Vicente, a ciência tem uma perspectiva de inserção muito forte e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de negação, né? A inserção da ciência se dá principalmente pelo ramo das ciências exatas, né? Tudo aquilo que é exato, ainda que 2 e 2 possam ser 5, tá? E isso é importante, porque também a matemática é uma ciência exata, mas toda a ideia da ciência que não precisa de explicações metafísicas, que não precisa de explicações outras que não apenas a compreensão de que se isso é assim, vai continuar assim. Então, essas ciências são vistas como algo extremamente positivo. Por outro lado, as ciências humanas e aplicadas, tá? Toda a área das ciências humanas e aplicadas, inclusive as ciências da saúde, elas são cerceadas e são exauridas, né? Então, se vocês observarem, há toda uma perspectiva de negação da história, da psicologia, das ciências sociais, a própria perspectiva de cuidado com a saúde, ela é muito inadequada, ela é muito precária, tá? Então, essa negação total daquilo que justamente humanizaria
o homem. Então, a ideia é a aproximação deste ser muito mais com uma máquina do que com uma pessoa, efetivamente. Então, os mecanismos que garantem controle, como as teletelas, por exemplo, e os mecanismos que garantem extermínio, como o grande potencial dos armamentos e a sofisticação dos armamentos, eles são amplamente difundidos e divulgados. Então, tudo aquilo que garante o controle e que propicia o extermínio é muito bom nessa sociedade distópica, é muito apregoado, é pensado como algo que precisa ser mantido, que precisa ser, assim, referenciado. Está acontecendo alguma coisa aqui. Ah, é aqui? Ah, puxa vida. Por isso que eu não estou conseguindo. Tá. Ah, legal. Participação especial. Não, tá bom assim. Não, tá ótimo, imagina. E já as áreas da ciência que garantem o conforto e a subsistência, né, elas são totalmente negligenciadas. Então, é uma sociedade em que há toda uma potencialidade para aquilo que destrói o ser humano e há toda uma negação daquilo que constrói o ser humano, certo? Então, a perspectiva científica dessa sociedade distópica, ela está centrada na automação, nos processos repetidos e sempre com o mesmo tipo de resposta, né? E ela é totalmente distanciada da perspectiva de qualquer elemento científico, né, que apresente algum tipo de reflexão. Então, é a automação no sentido mais precário, né, desse termo, que garante justamente o controle, e não só o controle efetivo daquilo que se faz, mas o próprio controle da mente das pessoas, né? E isso está muito baseado na ignorância, né? Quanto mais ignorante no sentido de desconhecer as coisas as pessoas são, mais elas estão propensas a efetivamente acreditarem naquilo que é dito pelo poder, certo? Então, essa é a ideia. Por isso, a ciência, efetivamente, a ciência como possibilidade de construção de conhecimentos e de conhecimentos nas mais variadas áreas é totalmente alijada desse processo. Então, aqui, a visão que se tem dos elementos científicos, digamos assim, é uma visão extremamente utilitarista. A ciência só serve para aquilo que está à disposição do poder. A ciência não serve em nenhuma medida para a construção de elementos que garantam a manutenção, o conforto, a subsistência mais adequada, mais digna das populações. E a gente vê isso o tempo todo. Tem algumas cenas quando o Winston está lá nos bairros dos proletas, né? Tem algumas cenas, por exemplo, em que explodem bombas e as bombas têm um potencial absurdo de destruição, né? Então, realmente se vê que ali há uma perspectiva de um elemento sofisticado de armamento, mas a vida dessas pessoas, a vida do dia a dia, é completamente precária, elas não têm nenhum tipo de elemento que garanta a sua subsistência digna, certo? Então, é bem interessante o contraste entre um elemento de destruição extremamente sofisticado, que é uma bomba de alcance que te destrói uma quantidade de elementos à sua volta, mas
justamente em contraste com uma vida extremamente precária, no sentido até da higiene, da subsistência mesmo, da alimentação, de qualquer tipo de elemento mais humanizador. Então, essa é a perspectiva que se instaura nessa sociedade. E agora eu vou falar um pouco sobre alguns elementos que são importantes aqui para compreender essa negação do processo científico como um todo, né? E a primeira questão que me parece extremamente importante é a questão do duplo pensamento ou do duplo pensar, como a tradução ela é complexa. Depois eu vou falar isso quando a gente for falar da nova fala, né? E a ideia aqui do duplo pensamento é um pensamento que em si ele já traz a sua oposição, né? E aqui é a total negação da perspectiva científica. A perspectiva científica ela é toda uma perspectiva de validação das questões, né? De construir elementos que vão sendo validados no percurso e aquilo que é invalidado vai sendo descartado, mas não há essa perspectiva da permanência dos elementos opostos, certo? O duplo pensamento é exatamente o contrário, é uma perspectiva em que aquilo que é e aquilo que não é estão juntos, justamente para que eu nunca consiga entender em que lugar está efetivamente a realidade, a verdade e etc. Por um lado, se a gente pensar na questão da relatividade, né, de que realmente há uma perspectiva de relativização dos elementos, etc., e depois a toda essa questão científica também, da própria teoria do Einstein, essa não é uma ideia completamente estapafúrdia, né? Completamente ridícula. Só que qual é a questão que se coloca no duplo pensamento? É a questão de que em nenhum momento se pode chegar a um enunciado pleno, certo? Então é sempre, tudo que é relativizado é re-relativizado e re-relativizado, e isso vai sendo relativizado ao infinito, certo? Então nunca há algo que efetivamente possa constituir um elemento conceitual, um elemento concreto de veracidade, de realidade. E isso causa uma perspectiva de assim como se houvesse sempre uma areia movediça, né? Então a pessoa nunca sabe efetivamente onde ela está pisando, porque sempre pode dar uma escorregada aqui, uma escorregada ali, e isso vai causando a própria perspectiva do sujeito de um desconhecimento total de tudo, né? Que é o que acontece no final quando o Winston começa a aceitar aquelas questões que ele não aceitava até aquele momento e que tem a ver com aquilo que apregoa o grande irmão. E eu acho que aqui há uma leitura que é feita pelo Erich Fromm no pós-fácil dessa edição da Companhia das Letras, tá? Que é uma edição mais atual. Vamos ver qual é o ano dessa aqui. 2009, essa edição, em segunda reimpressão, então é uma edição atual, tem esse pós-fácil do Erich Fromm. E ele fala sobre a questão da desumanização do homem pela aceitação de que ele é apenas um apêndice, né, no processo de produção e consumo. Então, essa ideia de colocar o sujeito como um autômato, como uma máquina, que simplesmente reproduz algumas ideias, e colocar as máquinas com um potencial de humanização. Então, todo o controle, toda a destruição que é feito pelas máquinas, pelas teletelas, por exemplo, né, que passam a ter um papel mais humanizado do que o próprio
ser humano. Então, é uma ideia de deturpação dos lugares que o sujeito ocupa, né? A máquina passa a ter um papel mais significativo e o ser humano passa a ter um papel menos significativo numa sociedade em que exatamente a perspectiva é a perspectiva de desumanização, de levar esse limite do humano à sua exaustão, que é o que acontece no livro. E aí, a questão de que, para o Erich Fromm, a visão que o Orwell tem em 1984 não é meramente uma crítica à barbárie stalinista, mas é também uma preocupação com a condução da sociedade em geral. Então, o que diz o Erich Fromm, que eu acho que é bastante aterrador, bastante assustador para nós, e hoje principalmente, né, é que 1984 não é sobre eles, os comunistas, os russos ou sei lá o quê. 1984 é sobre nós, certo? E isso é bastante preocupante. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a questão da nova fala, ou novilíngua, né, porque há traduções possíveis. Nós chegamos à conclusão de que nova fala é melhor, porque muito provavelmente o modelo no qual se espelha o George Orwell é o modelo saussuriano, da dicotomia entre langue e parole, e, portanto, a fala, ou a nova fala, seria a atuação, o desempenho, e não aquilo que está já cristalizado, né? Então, qual é a perspectiva de construção dessa nova fala? Em primeiro lugar, o assassinato da linguagem, certo? A linguagem, a perspectiva de interação entre os sujeitos, ela é, aos poucos, cerceada, certo? Se nós concordamos que linguagem é testemunho, e isso vai ter muita força nos estudos a partir do final da Segunda Guerra Mundial, os estudos sobre o Holocausto, né? A ideia da linguagem como testemunho e até a própria perspectiva de um primeiro momento em que não se consegue dar conta dessa realidade que foi tão absurda, né? Então, se a linguagem é testemunho, esse assassinato da linguagem está justamente alicerçado na perspectiva de uma negação do próprio passado, certo? Então, há um outro prefácio aqui também em que o Ben Pinlot diz: aqueles que evitam a verdade afastam-se assustados de palavras conhecidas e as substituem com suas próprias. Então, essa é a ideia da nova fala, é negar as palavras que já existem, porque as palavras que existem têm conteúdo, elas já vêm alicerçadas de conteúdo, elas vêm embasadas, né, em alguma coisa, e construir novas palavras que não têm significado ainda, que vão sendo realmente ressignificadas, é muito importante para o controle. A linguagem aqui é sanitizada, ela é higienizada, é uma linguagem que vai sendo destituída de todas as suas potencialidades semânticas e vai se constituindo apenas como léxico imediato. Tal coisa significa tal coisa, tal outra significa tal outra. Eu nunca faço inferências a partir dessas palavras. As palavras são construídas nelas mesmas. Elas não significam nada além delas mesmas. Tá? Então, é uma linguagem extremamente higienizada, sanitizada. Se corta tudo que não seja o próprio conceito imediato que se quer para cada palavra. E aí, a palavra conceito, entende? Que se cria uma palavra conceito, uma palavra que se perde, que se
limita a ela mesma, certo? E aí tem uma frase no texto, lá na página 69, em que o lexicógrafo diz ao Winston, né, o amigo dele que é lexicógrafo, diz que quando se conseguir extirpar todas as outras palavras e ficarem só as palavras da nova fala, então nós teremos o controle absoluto de todas as pessoas, certo? Então, é um controle também pela questão da linguagem. Por isso é tão importante reescrever os dicionários, né? Então, além de reescrever a própria história, o passado, também se reescreve o futuro. O que está nesses dicionários de nova fala, que vão sendo reeditados, é exatamente o futuro cerceado, o futuro limitado, o futuro que apenas está nas palavras que existem na nova fala, e que não pode estar em nenhum outro pensamento ou conceito. E aí, vamos ver se a gente consegue assistir. É o trailer, então, do filme de 1984. Eu fui tentar botar em tela cheia. In 1948, this man had a vision, a haunting and terrifying vision of what the world might become before the end of the 20th century. He imagined the world held in a grip of fear, a world of absolute conformity, of continuous surveillance, of organized hatred, and ceaseless war. A world where pleasure is forbidden, where language and history are being systematically destroyed, and where living people simply vanish. The visionary was George Orwell. He turned his nightmare into the biggest-selling futuristic novel of our time. Now, with perfect timing, his achievement becomes a unique motion picture event with a cast to match its stature. John Hurt is Winston Smith, solitary rebel against a merciless state, a classic hero in spite of himself. There is truth, and there is untruth, even if I am alone. Richard Burton, in his last screen role, is O'Brien, privileged and powerful, ambiguous, lethal. If you want a vision of the future, Winston, imagine a boot stamping on a human face forever. Susanna Hamilton is Julia, whose love for Winston transforms his secret dreams into vivid, dangerous reality. They can't get inside you. They can't get to your heart. Police don't like us much. And Cyril Cusack is Charrington, inhabiting a furtive world where nothing is what it seems. Tell me, Winston, what are your true feelings towards Big Brother? I hate him. You must love him. It's not enough to obey him. You must love him. You asked me once what was in room 101. Everyone knows. The thing that is in room 101 is the worst thing in the world. John Hurt, Richard Burton, Susanna Hamilton, Cyril Cusack. Michael Radford's film of George Orwell's 1984. The film of the book of the year. Então, era isso. Muito obrigada. Bom dia, gente. Bom, então, para continuar a abordagem do livro, eu trouxe aqui uma outra perspectiva ainda literária, né? Os colegas trouxeram também perspectivas da literatura, mas eu vou abordar um pouquinho a questão de como esse livro ele foi
apropriado, né, pela, digamos assim, cultura popular, né, na nossa era digital. Então, eu vou falar sobre 1984 como um livro provocativo, né, e trouxe, então, a ideia de que ele é uma provocação à leitura a partir de vários memes, né, que surgiram a partir dele. Tá? Há quem nunca sequer tenha lido o livro, mas o conheça, talvez justamente pela disseminação que é feita dele dentro da esfera digital, né, nas redes sociais, sobretudo, hoje em dia. Eu acredito que essa imagem aqui vocês conheçam, talvez conheçam bem. Algum amigo do Face já deve ter postado essa imagem aí, e ela deve ter aparecido na timeline de vocês. Sim? Conhecem? Já viram? Sim, muito bem. Ok. Ela é uma imagem que traz os títulos de alguns livros, como o Vicente já abordou, distópicos, né, que trazem realidades distópicas. Lá temos o 1984, temos o Fahrenheit 451, temos o Admirável Mundo Novo e o Conto da Aia, que eu creio que seja assim o que mais recentemente chegou, né, para nós como distopia, além do outro, que é o Jogos Vorazes, é isso? Jogos Vorazes e aquela outra trilogia ou quadrilogia, agora não me lembro, Divergente, Convergente e etc. Tá, que eu acho que se conhece bem, inclusive porque foram obras adaptadas, né, para o cinema e tiveram uma aceitação bastante grande do público. Né? Então, a gente conhece essas obras tanto do cinema como da própria literatura, né? E também dessa esfera digital, né, por meio dessas imagens que hoje então se denominam memes, né, um gênero textual discursivo. Tem uma diferença aí, mas eu não vou abordar isso hoje, entre o que é textual e o que é discursivo, enfim, mas é um gênero um tanto quanto novo, né, frente a outros. Bom, eu dividi um pouquinho essa apresentação em partes ou etapas, e eu gostaria primeiro, então, de puxar um conceito, uma caracterização de leitura, que é a ideia com que eu trabalho, né, já trabalhei com a minha turma, que aqui está, alguns representantes aqui ainda, a turma de contextos e organização do discurso. Não? Bom, a leitura, qualquer leitura que a gente faça, né, invoca um conhecimento prévio, né, a respeito do assunto tratado, seja no livro, seja, enfim, qualquer texto que nos caia nas mãos, né, a gente invoca esses conhecimentos anteriores à leitura do próprio texto. Tá? Então, isso é a leitura de uma forma um pouco mais ampla do que o mero ato mecânico, vocês sabem disso, de decifrar o texto. Né? Bom, nenhum texto nessa medida é completamente novo. Tá? Os textos se fazem a partir de outros textos. Um texto sempre remete a outro anterior. Né? Um texto novo estabelece, então, um diálogo entre o texto anterior que os textos, por assim dizer, né, que o precederam. Tá? E isso também acontece quando a gente tem a leitura literária. Tá? E aí eu puxo o conceito, a ideia de paródia. Vocês já ouviram falar em paródia, garanto. Né? Paródia é um exemplo disso aí. A gente precisa conhecer o texto que veio antes para poder compreender o que é a paródia, né, que veio depois. Tá? Então, de certa forma, adiantando um pouquinho as coisas, os memes eles podem ser lidos como textos parodísticos. Tá? O que é uma paródia? Tá? Eu trouxe um conceito, algumas ideias bastante gerais. Tá? Isso aqui não é nenhum tratado sobre, não tem uma conclusão, né? Porque há vários, enfim, estudiosos que trazem, né, essas características do que seria uma paródia. Tá? Comumente, a paródia se caracteriza como uma espécie de releitura de um texto, né? E que tem a intenção de causar esse efeito humorístico. Tá? Então, sempre é algo que a gente poderia rir, né? De que a gente poderia rir, a paródia.
Para compreender uma paródia, o que é necessário? Tá? O conhecimento principalmente de duas questões aí. Tá? O que é intertextualidade e o que é ironia. Tá? Em intertextualidade, vocês já ouviram falar? Beleza. Tá, aqui eu tenho algumas ideias sobre também. Tá? Eu busquei do Bakhtin, Mikhail Bakhtin, um filósofo da linguagem, né? Eu acredito que vocês também já tenham ouvido falar nesse cara. Tá? Quem é do curso de letras, acho que não pode sair sem passar um pouquinho pela leitura desse autor também. Tá? O Bakhtin diz o seguinte: cada enunciado é um elo da cadeia muito complexa de outros enunciados. O que ele quer dizer com isso? O que o autor quer dizer com isso? Nunca faço essa pergunta para os alunos de vocês. Tá? Bom, o que a gente pode entender daqui? Tá? O texto é um enunciado. Né? Ele é um elo na cadeia, diz o Bakhtin, muito complexa de outros enunciados. Então, para a gente ler um texto hoje, muitas vezes a gente remete a textos anteriores, né, que tem a ver com aquele conceito de leitura que eu trouxe para vocês antes. Né? E a intertextualidade, então, pode ser reconhecida como uma espécie de dialogismo, né, de diálogo entre esses textos, o novo e o antigo, tá? O que já existia antes. Tá? Esse texto anterior está presente na memória social de uma coletividade. Quando eu disse antes que, de repente, a gente não precisa nem ter lido, né, o que acontece com muita gente, né, nem ter lido determinado livro para entender um texto sobre esse livro, tem um pouco disso aí. Tá? Não eliminem com isso a leitura de 1984, tá, da sua vida, de modo que quem não leu, né, eu acho que deve ler esse livro, e eu acredito que essas nossas falas aqui hoje sejam também uma provocação a essas possibilidades. Tá? Leiam o livro, mas saibam que, se essas releituras, tá, esses memes que caíram nas redes sociais de vocês, né, vocês podem entendê-los, na verdade, sem ler o livro, podem ler depois, né? De tanto que esse livro já está presente na nossa memória social, na nossa memória coletiva. Tá? Bom, identificar a presença de outros textos e um novo texto depende do nosso conhecimento como leitores, né? E do nosso repertório de leitura. E para a gente compreender um meme, muitas vezes é necessário ter essa noção. Outro conceito importante aí é o de ironia. Tá? E aí eu trouxe uma crítica literária, Bella Joseph, tá? Não sei se ela ainda é viva, acho que não, né? Pois é. Mas, enfim, ela tem estudos sobre paródia, e ela diz o seguinte: a paródia denuncia e faz falar aquilo que a linguagem normal oculta. Tá? Então, traz uma outra possibilidade de a gente entender um texto. Tá? E, nesse sentido, a paródia, então, sempre vai ser irônica. A ironia sempre é aquilo que diz o contrário do que a gente, né, do que o texto diz. A gente diz o contrário. Né? A outra, dessa vez uma teórica da literatura, Linda Hutton, ela diz o seguinte: na paródia, a ironia é uma estratégia de linguagem para despertar a consciência do leitor. O texto-alvo da paródia, no nosso caso aqui o romance 1984, é sempre outro texto ou outra forma de discurso codificado. Tá? Codificado porque a gente precisa, né, ativar alguns conhecimentos anteriores para podermos entender esse novo texto que é a paródia. Tá? Aí eu remeto ao Bakhtin de novo. Tá? A paródia como algo que introduz naquela outra fala uma intenção que se opõe diretamente ao original, aí a ironia. Tá? A segunda voz, diz ele, depois de ter se alojado na outra fala, entra em antagonismo com a voz original que a recebeu. Antagonismo, aí a gente pode entender, às vezes, o riso que uma paródia pode provocar na gente, né? Forçando-a a servir a fins diretamente opostos. Tá? Então, o que a gente tem até aqui? Tá? Paródia, que se utiliza do recurso da intertextualidade, né, e da ironia. Tá? E como é que entra a questão do 1984
como é que se coloca a questão da construção dos memes aí. Tá? O meme, tá? Ele pode ser visto, sim, como um gênero, então, parodístico. Tá? É um gênero textual, aqui eu usei o termo gênero textual, tá? Relativamente novo, mas que já circula com abundância aí entre nós. Né? Qualquer evento social, político, cultural, gera um meme. Né? Vocês sabem disso. Aqui eu trouxe de um artigo, tá, que eu encontrei sobre, tá, fui atrás de como é que surgiu esse negócio de meme, tá, e eu descobri que não foi na linguagem. Ele é um fenômeno, sim, de linguagem, tá, mas não foi ali que o termo surgiu. Tá. Os debates tradicionalmente promovidos pela mídia e nas mídias sociais costumam enfatizar o papel dos memes nas eleições norte-americanas, tá, como tendo sido uma das forças comunicativas responsáveis pela vitória de Donald Trump. Tá? Bom, então, aqui acho que todo mundo ouviu falar o quanto as redes sociais, né, por meio, inclusive, desses memes, têm influência nas questões do nosso dia a dia. Tá? E aqui é um exemplo. Então, isso aí se creditou, né, como força comunicativa, tá? Os memes como responsáveis pela vitória do Trump nos Estados Unidos. Tá? Aqui está o conceito a que eu me referi antes. Tá? Não veio da linguagem. Tá? O meme é um conceito proposto por esse autor aí, Richard Dawkins, tá? Mais tarde abordado num livro chamado The Meme Machine, A Máquina dos Memes, qualquer coisa assim. Eu não sei se existe tradução dessa obra aqui. Tá? Os memes são a versão cultural dos genes biológicos. Achei bem interessante isso aqui. Porque são transferidos de pessoa para pessoa. Tá? No entanto, eles podem ser modificados durante esse processo de transmissão. Tá? Como os genes que a gente carrega, né, nos foram transmitidos, e como a gente transmite esses genes para outros, né, assim, o fenômeno dos memes também se multiplica. Né, e pode ser modificado ao longo desse processo de disseminação. Tá? O termo meme apareceu pela primeira vez no contexto online quando o jornalista da revista Wired, Mark Goldwyn, tá, conduziu um experimento online, focado em fóruns de discussão para descrever a proliferação de argumentos parecidos com os de Hitler. Tá? Esse é o experimento que ele fez. De uma ideia que pode ser disseminada, os memes evoluíram para se tornarem artefatos complexos, ricos em significados culturais e referências populares. Os consumidores começaram a disseminar essas ideias por meio de imagens ou vídeos. Tá? A maioria dos memes que a gente conhece, então, contém imagens. Tá? Então, a partir desse experimento social conduzido aí por um jornalista. Essa imagem não fui eu que produzi, eu capturei desse mesmo artigo que está referido no slide anterior. Tá? O que caracteriza composicionalmente um meme? Tá? 3 coisas, assim como uma engrenagem. Tá? Elas existem em conjunto. Tá? Produção de repertório, produção vernacular de repertório. Tá? Sendo o repertório, tá, aquela gama de conhecimentos, de referências que a gente carrega, né, que a gente tem, a nossa, digamos, bagagem cultural. Tá? Essa produção de repertório, então, viraliza, a viralização de conteúdo, não é? E a intertextualidade é aquilo que agrega o repertório antigo ao novo. Tá? Essas 3 engrenagens funcionam juntas para produzir aquilo que a gente, então, chama de meme. Bom, aqui não é bem um meme, na verdade, mas é uma alusão. Tá? Trouxe só porque eu achei bonitinho, na verdade. Tá? É um livro parodiado, tá? Por meio desses memes. Tá? Então, aqui tem um pequeno diálogo, né, em que alguém diz que o seu livro preferido é o 1984, né, e o outro diz, nossa, que tanto, entendeu tudo. Tá? Não é uma paródia, mas é uma alusão, né, no contexto. O efeito tem caráter humorístico. Tá? Talvez vocês já tenham visto esse aqui. Agora sim. Tá? Esse aqui já é um meme, está ali a cara do autor, né, do George Orwell. Como é que a gente lê esses memes? Quer dizer, aqui a leitura é um tanto quanto livre.
a interpretação também, né? A interpretação desses textos que compõem os memes, tá? Aqui a gente tem a liberdade, vamos dizer. Por isso que eu disse antes que nem sempre, por termos lido o livro, né, a gente consegue compreender o conteúdo de um meme. Tá? O que está dito aqui? Eu escrevi 1984 como uma advertência. Isso, inclusive, consta daquele prefácio a que a professora Márcia se referiu antes do Erich Fromm. Né? Eu escrevi 1984 como uma advertência, não como um manual de instruções. Tá? Pois é, a gente pode até rir disso aqui, mas, na verdade, a gente tem medo. Ora, tá? Acontece justamente, tá? Isso aqui é não necessariamente uma paródia, talvez seja, né? Mas um exemplo de como a gente se apropria, certo, de uma leitura para colocar a nossa leitura, certo? O Orwell não escreveu ele escreveu como uma advertência, né? Mas a gente pode ler como um manual de sobrevivência. O que a gente vai fazer se o futuro for assim? Aí temos outro seminário, pronto. Tomara que não. Outro, esse aqui eu gosto bastante, tá? A perspectiva do meme como um objeto provocador. Tá? Provocar no sentido de alfinetar mesmo, de gerar discussões. Tá? O que a gente tem aqui? Vocês se lembram de uma página do Face que se chama Capas de Livros, Capas de Obras Literárias com Memes Genuinamente Brasileiros? Aí tem um exemplo. Tá? Temos o 1984, com um dito, acho que ali um post acho que é do Twitter. Tá? Chegou a era dos livros pós-didáticos no Brasil. E aí, abaixo, a remissão a uma notícia. Tá? E eu fui procurar se essa notícia existia mesmo e se ainda estava disponível, e está, não dá para ver ali, mas ali depois do publicada tem o endereço. Tá? Saiu, na verdade, em vários sites. Tá? Essa aí é do R7. R7, hein? Tá? A referência a essa notícia, né? O governo atual muda edital e passa a permitir erros e propagandas em livros didáticos. Bom, a leitura, então, que se fez aí, né? Buscou o 1984, certo? A obra, dizendo que, neste momento, então, nós estamos na era dos livros pós-didáticos no Brasil. Né? Outra provocação. Olha que lindo. Isso aqui é uma imagem do filme. Tá? Isso aqui é uma imagem do filme. Ali no meio, onde está essa figura do Trump, aparecia, evidentemente, a imagem do Big Brother. Tá? E há, então, a referência a esse slogan do partido, né? do livro. Tá? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Força, né? Okay. Tá? 1984. Tá? Agora, vejam que nada está dito aí, tá? Tudo está no intertexto e na nossa capacidade de atribuir significados àquilo que a gente lê. Tá? O que é que a gente pode entender disso aí? Que ideias a gente pode construir a partir dessa leitura? Não estou perguntando, estou jogando só as perguntas, não há necessidade de que vocês construam respostas para isso, mas que sentidos isso aí produz? Né? Que sentidos isso produz para a gente? Que conhecimentos existem aí para que a gente entenda que relação é possível entre o slogan do partido, criado lá por Orwell em 1984, e a figura do atual presidente dos Estados Unidos? Tá? Por que ele e não outro sujeito aí? Certo? E aí, lembrando ali que aquela imagem é do filme, né? Aí, de novo, eu puxei aquela mesma imagem anterior, dos círculos, né? E a relação, então, do 1984 com outras obras literárias. Que relação é essa que se pode, então, estabelecer entre uma obra e outra, ou várias obras, né? E são tantas, essas aqui são talvez as mais conhecidas,
né? Daria para inserir outros círculos tantos aí, né? Esses 4 livros aí, tá? Mas todas essas obras são romances distópicos, tá? Distopia aqui, o Vicente já discorreu sobre, né? Não vou repetir, mas eu estou tomando aqui como o contrário de utopia, né? Você está aqui, tem na intersecção dos círculos ali, né? Que leituras são possíveis aí? Quer dizer, o que a gente pode, que sentidos a gente, de novo, né, pode produzir a partir dessa leitura, tá? Dessa ideia de que você está entre 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, Conto da Aia. Os que estão ali, né? E você ali no meio. Quem é você e o que você está fazendo ali no meio? E o que isso significa? Tá? Os memes sempre dão essa possibilidade de construção de interpretações, né, de acordo com o repertório que a gente tem, né, de acordo com nosso conhecimento prévio, nossa bagagem cultural. Acho que, bom, aí só tem essas referências aqui, né, as coisas que eu pesquisei para poder trazer essas imagens, tá? Essas ideias iniciais. Isso aqui não tinha nenhuma intenção de ser conclusivo, mas de ser realmente uma provocação e, quem sabe, a possibilidade de instaurar um objeto de pesquisa, né? Existem pesquisas sobre os memes, né, que circulam na internet, que nos caem tanto, né, nos olhos, mas a relação disso com obras literárias me parece um campo de pesquisa bastante interessante e atual. Tá? Então, trouxe essas questões assim mais para a gente, mais como provocação mesmo, mais para a gente pensar e não para a gente sair já com conclusões estabelecidas. Isso aí. Antes da gente passar para uma atividade que nós pensamos em que vocês possam também interagir, trocar algumas ideias, alguém teria alguma pergunta? O próprio Orwell, que eu saiba, não, mas como ele teve essa presença pessoal na guerra, de ir no front ou de ir em trincheiras e tal, então ele viu muito de perto esse lado, né, da participação dos soldados lutando, tendo que matar para não morrer e sofrendo, né, naquela situação das trincheiras o mesmo tipo de situação que os demais soldados estavam passando. E já na época em que ele escreve, isso também é pós Segunda Guerra, como a Márcia comentou, já tem muitos relatos das torturas e, por exemplo, das práticas nazistas, né, dos guetos, dos campos de concentração e tal. Então isso já estava vindo bastante à tona, já estava circulando bastante esse tipo de informação. Então, mesmo sem ter uma experiência pessoal, realmente, ele podia ter uma boa noção, né, do como fazia. E no livro, realmente, a descrição física da dor e do sofrimento todo que ele tem é muito visível, né? É algo que a gente consegue visualizar e sentir mesmo, de um modo muito próximo. Desculpe, pessoal, é que para que a fala de vocês fique registrada, vocês também têm que falar no microfone, senão... Certo. 2 contribuições aqui bem rápidas para seminários futuros. A primeira é que ontem faleceu o Harold Bloom, né? E ele escreveu em 86 um artigo muito interessante tentando definir o gênero do 1984, porque ele argumenta que 1984, na verdade, seria um contra-manifesto. Essa temática é bem interessante ali. E a segunda, relacionando um pouco com a fala de vocês, é que eu interpretei esse livro como uma sátira hegeliana. Estava falando da questão da verdade, a Márcia falou da questão da sociedade e tal,
a Marta da questão da sátira, então, assim, relacionando isso, nós percebemos alguns conceitos, por exemplo, o duplo pensar, na verdade, ele é um conceito distorcido da dialética hegeliana. Sim, Toda essa isso questão. é evidente, mas a questão toda é que é isso que eu falei, o duplo pensar é pelo lado totalmente negativo, enquanto que a dialética hegeliana é pelo lado positivo, para a construção. O duplo pensamento é para total desconstrução da humanização, né? Sim, gostaria de deixar isso como sugestão para futuros encontros. Sim, eu pensei direto nessa questão da dialética. Não dá para negar, entende? E o Orwell era uma pessoa bastante instruída, né, no sentido de conhecer bem o que estava acontecendo. E isso a gente vê também nessa questão da língua e da fala, né? É evidente que ele consegue entender o conceito sociriano. Então, ele estava imbuído dessas perspectivas que são da sua época, né? Ele estava tentando trazer isso para o texto, e eu acho que ele é muito feliz porque, justamente, ele consegue construir isso de uma forma que, quando a gente traz a partir do Orwell e não a partir dos outros, né? Isso fica muito interessante. Sim, a questão de que todo livro é, na verdade, uma descrição de uma construção de uma natureza dupla, uma segunda natureza e de um segundo espírito, né? Sim. Que vai dar esse tom de verdade que o Vicente estava comentando ali no início. Questão da verdade. Era isso. Obrigado. Oi, gente, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. É uma coisa que me deixa muito interessado na obra. Saber como vocês veem a questão da proibição e da negação do prazer sexual dentro da história, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Bom, isso é básico, né? É um dos elementos básicos. Isso é durante a sessão essa longa sessão de reeducação, lá o O'Brien também fala disso. Momento em que se reprime esse impulso sexual e o afetivo, de alguma forma essa energia tem que ser canalizada, né? E como que isso é canalizado na obra? É através das sessões de ódio, das 2-Minute Hate e da Week of Hate, né? Da semana de ódio, em que tem toda uma longa preparação, em que daí eles exibem, né, prisioneiros de guerra e tal, e aí as pessoas também entram num delírio coletivo em relação a isso. Então, é um deslocamento dessa energia que é básica, humana, e isso que a Márcia colocou da desumanização, ela passa por isso, porque você vive uma vida absolutamente regrada, vigiada, em que você não pode nem em sonho, se você sonhar, e um dos colegas dele, ele foi preso porque ele sonhando falou dormindo, alguma coisa, e acaba sendo preso e passa também por sessões de tortura. Então, em momento algum, mesmo quando você não está em vigília, você tem direito de deixar fluir alguma energia, algum impulso que não seja absolutamente regrado e vigiado. Então, existe um controle absoluto o tempo todo. Então, a energia das pessoas é focada naquela produção, naquela repetição, naquela vida precária, em que todos estão sempre a serviço do partido, a serviço do sistema, e o extravasamento dessa energia se dá naquelas sessões de ódio, que ocupam o lugar de uma grande sessão religiosa. Então, você imagina certas igrejas neopentecostais fazem um pouco isso também, né? Existe todo um discurso de repressão sexual, em que tudo é pecado, tudo é coisa do diabo, e aí você vai lá no culto e tem uma sessão de como é que chama? Descarrego. De expulsar os demônios, exorcismo. De exorcismos e tal, ou então de curas milagrosas, enfim. Então, o discurso, a prática naqueles momentos, ela substitui o que seria a possibilidade de criar vínculos afetivos e o exercício da sexualidade. Mas por que isso é necessário? Porque justamente esses são os elementos mais básicos do ser humano, do que é ser humano. A possibilidade de refletir sobre si mesmo, e isso é completamente cerceado pela via da linguagem, e essa capacidade de sentir, de desenvolver vínculos afetivos, que é o que, em última instância, nos faz humanos também.
Então, tanto a linguagem, as suas manifestações, quanto a afetividade são suprimidas, são apagadas, tanto quanto possível, e essa energia que poderia ser vinculada dessa forma, ela tem que ser canalizada pela via do ódio, né? Ao contrário do afeto, justamente. E pelo medo também. Tanto que o Winston, quando está aprisionado, ele é levado, volta e meia tem algum prisioneiro, né, que vai para a sala 101, e ele se pergunta, mas o que tem nessa sala de tão terrível e tal? E quando ele finalmente vai lá, é o maior medo que as pessoas têm. No caso dele era de ratos. Né? Então ele tinha um medo atávico, um pavor, né, uma fobia atávica de ratos. E aí o último estágio dessa aniquilação dele mesmo é quando o Winston pega uma gaiola com ratos e prende no rosto dele, na cabeça dele, não consegue se mexer, e o Winston está a ponto de dar o último clique e liberar os ratos para que eles venham e comam ele vivo. Naquele momento ele diz, não, peguem a Júlia. Não a mim, me deixa, mas peguem e torturem ela. Nesse momento, o último reduto que ele teria do seu afeto, que era o que ele sempre dizia, vocês podem nos torturar, podem fazer o que quiser com o corpo, mas não com o que tem no coração. Nesse momento, o coração dele se entrega também, porque ele trai o seu afeto, trai o seu amor. Né? Tanto que depois, quando eles em última instância se encontram, lá no final do livro, ele e a Júlia, ele mesmo pensa, bom, eles poderiam até transar se quisessem, mas já não teria absolutamente não haveria nenhum sentimento envolvido. E quando eles se encontram, os dois são quase que desconhecidos um do outro, e se sentem desconfortáveis um com o outro. Eles traíram um ao outro. Então, essa repressão do afeto e da sexualidade, ela se dá com um apagamento total. Né? Se não for pela via da linguagem, é por uma forma extrema, que é lidar com também o medo mais básico de cada um. Né? E é isso, é para deixar todos realmente a serviço desse grande sistema. Né? E isso também é uma questão importante, assim, que também o O'Brien vai dizer lá no livro, quando ele lê o livro, ele faz essa análise de que sempre, ao longo da história, houve 3 grandes classes sociais, com nomes diferentes, com formatações diferentes ao longo da história, mas sempre teria havido a classe alta, a média baixa, ou um extrato, né, superior, mediano e inferior. O objetivo dessa classe mais alta seria se manter no poder, mas eles, por não conseguirem criar estratégias suficientes, ou porque essa classe intermediária acaba fazendo algum movimento de revolução ou de rebelião, toma o lugar da outra. Então há uma alternância entre essas duas classes. E o objetivo dessa classe mais baixa seria algum dia, eventualmente, se conseguisse chegar ao poder, mas nunca consegue. Mas há sempre uma tentativa. E ele reflete lá pela Santa. Se há alguma esperança, está nos proles, nos proletariado, né, que são mantidos em ignorância constante também. Então, tem a questão da sexualidade, que é reprimida, a ignorância absoluta, por isso que a ignorância é força, esse é um dos slogans, faz parte do slogan do partido. Tanto que, quando ele está lá circulando pelo bairro, ele encontra um pessoal que está discutindo fervorosamente a loteria. E eles estão quase que brigando uns com os outros lá por causa dos números que saíram ou não saíram na loteria. Esse é o tipo de preocupação que eles têm. Eles são mantidos nesse mínimo de subsistência e de acesso ao conhecimento de mundo. E o O'Brien diz lá pelas tantas que o partido funciona tão bem porque ele funciona pela lógica dessa desconstrução do afeto, pela reformulação da linguagem, para que todos se mantenham exatamente dentro do seu círculo mais imediato de ação e de compreensão de mundo. E também porque, enfim, mantendo essa repressão e essa vinculação das energias vitais, dessa força, né, da afetividade desse modo, canalizando desse modo, o partido consegue também se manter no poder de uma forma permanente. Então ele diz, jamais os proletariados conseguirão chegar no poder, nem essa classe, que é o partido, o outer party, que ele chama, né, o partido mais externo, os funcionários burocráticos de menor escalão, como Winston,
jamais conseguirão chegar no poder, porque todos são mantidos e têm essas forças canalizadas desse modo. Então, essa realmente é uma das questões mais centrais assim, na narrativa. Né? Algo mais? Não? Tá. Então, a gente queria propor para vocês, a gente tem alguns... nós temos uns minutos ainda. Assim, acho que rapidamente vocês podem se reunir. Quem tem o livro, quem leu o livro, pode pegar do seu exemplar, da sua cópia e tal. Quem não tem, talvez poderia sentar junto com alguém que tenha, né, um exemplar. E a gente queria também fazer uma provocação para vocês, que é o seguinte, de pensar a partir de trechos da narrativa, pensar algumas instâncias em que a gente pode ver uma atualização disso. Ou seja, em que medida hoje, 2019, no contexto aqui, né, regional, nacional e internacional, a gente pode perceber elementos que estão representados no livro. Tá? Então, pensar sobre o quanto o livro é atual, né, ou não, se vocês quiserem ser otimistas e achar que não é bem assim, mas assim pensar sobre o que permanece do livro e até algumas questões que foram, acho eu, atualizadas a partir do livro, né? Acho que de repente se tornaram eles podem, mais eficazes. Acho que eles podem pesquisar alguma coisa de rede social também, né? Desses sim, memes aí, vocês podem pesquisar também. Sobre essa questão, assim, o que na realidade atual tem de reverberação desse livro, né? Que eu acho que é interessante. Então, juntem pequenos grupos, duplas, trios e tal, por uns 10 minutos.